Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisiolume Academy. Eu sou a professora Natália Barbosa. E eu sou a professora Adna Tevna. E juntas somos a Fisiolume. Hoje vai ser um daqueles episódios que a gente fala com o coração, né? Sobre coisas que a gente queria ter ouvido lá no começo da nossa jornada. Quando a gente ainda estava tentando se entender, né? Tentando entender a nossa jornada, o nosso caminho dentro da fisioterapia. Tentando se entender quanto fisioterapeuta, né, amiga? Exatamente. E assim, não é sobre técnica, né? O que a gente teria que ter feito, que curso, mas sobre orientações que vocês vão precisar saber para que vocês se tornem aquele profissional de excelência, né? Não que ainda chegamos, né, nesse patamar de excelência. A gente está chegando. É uma construção. É uma construção, mas muitas nuances desse caminho, elas foram importantes que acontecesse para que a gente entendesse ali como passar. E eu acho importante a gente compartilhar alguns pontos que vocês irão provavelmente passar nessa sua jornada. Os primeiros episódios a gente falou um pouco mais sobre esse aspecto técnico, sobre a nossa jornada ali já ainda, né, quanto a acadêmicas. A gente trouxe a Jéssica para falar sobre o ser fisioterapeuta, os desafios, mas hoje a gente vai falar mesmo sobre coisas que a gente queria ter ouvido, não só do aspecto técnico, né, amiga? São direcionamentos para além do aspecto técnico. E eu acho que isso é muito, muito importante. E tem tudo a ver com a Fisiolume. Exatamente. Né? Que o nosso propósito é te direcionar com clareza, ali desde o início ali da sua formação até uma formação mais especializada, né? Mais profissional. Então, hoje, a gente quer falar sobre esse momento, essa fase inicial da carreira profissional, que muitas vezes inicia com muita cobrança. Poxa, me formei, e agora? Né? O que eu vou fazer? E aí vem a cobrança de todo lado, né? Vem a cobrança da família, vem a cobrança das pessoas que estão envolvidas, dos professores, dos colegas. Existe a questão da comparação. Então, é importante que a gente fale sobre isso, tenha realmente palco de voz para falar sobre esses momentos e essas fases que vocês podem estar passando. Então, o nome do episódio de hoje vai ser Eu Queria Ter Ouvido o Quê? Então, todas as frases que a gente vai, né, iniciar vão, na verdade, iniciar dessa forma. Todas as frases que a gente vai falar vão iniciar dessa forma. E eu quero começar dizendo que, né, eu queria ter ouvido que todo começo vai ser difícil. Vai ter pessoas que vão dificultar esse começo. E aí eu queria aproveitar e falar uma experiência assim minha individual, né? Que a neonatologia, que é a minha área de maior, que eu digo assim, que foi o meu primeiro amor, né? A neonatologia foi meu primeiro amor. É uma área muito fechada, né, amiga? E aí a gente sabe que acredito que pela fragilidade, não que os outros pacientes não tenham fragilidades, né? Mas por ser um perfil de paciente muito delicado, muito pequeno, é um ambiente muito difícil de entrar e muito difícil de se estar mesmo. As pessoas às vezes são difíceis e o meu começo ele foi cercado por pessoas maravilhosas, sim, mas teve assim, situações difíceis. Eu acredito que pelo zelo, pelo cuidado que essas pessoas tinham, apreço em relação, né, ao ambiente mesmo, aqueles pacientes. E aí eu sofri um pouco com isso, assim, de que é a novata, né, os burburinhos de que ela tá começando. Às vezes, algumas situações bem difíceis, a minha cabeça foi pedida muitas vezes, mas eu sempre assim, eu tenho um lado, né, cada um tem sua forma de se manter forte e de ter resiliência, né, a minha fé, ela sempre foi uma coisa muito importante pra mim. E eu pedia muito a Deus assim, toda a vida que eu chorava no banheiro, eu pedia muito assim a Deus, Senhor, que eu passe 6 meses aqui, as pessoas possam ver o quão dedicada eu sou e o quanto eu quero fazer com que isso aqui aconteça, né? E eu lembro muito disso, de diversas vezes chorando no banheiro e pedindo para que elas reconhecessem e elas pudessem
ter esse tempo para ver o meu potencial, né? O quão eu era dedicada para aquilo e o quanto eu queria fazer com que aquilo acontecesse, né? E aí eu sempre conto na minha trajetória de vida, né? E profissional, principalmente, que quando foi com 1 ano que eu tava nesse hospital, eu recebi o convite para coordenar a equipe, né? E aí eu falo isso como sendo um símbolo, né, de resiliência e de gratidão a Deus por ter feito eu perseverar, né, naquele espaço. Então, assim, vai ser difícil, meu povo. O começo vai ser difícil. Vai ter pessoas que vão lhe ajudar, sim, mas vai ter pessoas que vão querer lhe prejudicar. Por N motivos, verdade, né? Assim, a gente tenta pensar que é pensando no bem do paciente, mas às vezes não é. Às vezes é porque tem pessoas ruins no mundo, meu povo. Porque a gente, às vezes, acaba acreditando que, eu sou recém-formado, onde eu chegar ali, as pessoas vão me ajudar, vão ali me incentivando, vão dizer como é que faz, mas às vezes a gente encontra o contrário. Pessoas que te desestimulam, né? E vocês não podem se deixar abater por esses profissionais, essas pessoas que estão ali realmente pra não te direcionar, né? Pelo contrário. Tirar você do eixo mesmo, exatamente. Né? Então, é muito comum, no início da sua carreira, você se deparar com pessoas assim, na realidade, até depois da carreira também, né? Que isso é outro ponto do nosso... né? Eu queria ter ouvido isso antes. A casca, né? Que o povo diz. Eu chorei muito no banheiro, eu dizia que era a segunda-feira do chorinho. Tinha o horário do soninho dos bebês, aí tinha a hora do chorinho da rádio. Eu já não fui muito de chorar, não. Porque eu sou muito sentimental, meu povo. Até hoje eu ainda tenho, assim, de vez em quando. Mas hoje eu tenho... acho que o buscar conhecimento sempre foi muito significativo pra mim, justamente por isso. Porque eu falava assim... Não é claro que a gente tem egos e tem vaidades, porque isso é inerente ao ser humano. Mas eu estudava muito pra ter a certeza e a convicção daquilo que eu tava fazendo, né? Então, muita gente que quem me acompanhou lá no começo da minha jornada, 2019, pode dizer que a Gina sempre tava com o manual do Ministério da Saúde na mão. Impresso assim, em preto e branco, estudando. Ou então com o meu celular estudando também. Não à toa que eu continuei resiliente em relação aos estudos para passar em concursos, seleções e na minha tão sonhada residência, né? Então eu sempre tava estudando muito para estar ali, para ser merecedora daquele lugar, entendeu? Então assim, tive muita dificuldade, muitas pessoas que quiseram mesmo, não vou dizer passar a perna em mim, mas me prejudicar de certa forma, mas também tive muitas pessoas maravilhosas, assim, que estenderam a mão. Tenho pessoas que até hoje, quando eu falo da minha jornada, eu agradeço a essas pessoas, que essas pessoas me estenderam a mão e me ajudaram mesmo. No primeiro dia de trabalho, eu achei que eu ia pegar a rotina e eu já tava na escala, então tu imagina o desespero. Eu chamei a colega do outro lugar pra atende aqui só pra me dar uma olhadinha. Só pra poder ver como é que faz, só né? Pra ver como é a rotina aqui rapidinho. Não foi hard, viu? Foi, nossa senhora. E, assim, inclusive, até conhece a Sergivanda que trabalha lá no SEIB. Ela estendeu demais a mão pra mim, Sergivanda. Ela, não, deixa que eu atenda essa paciente pra tu ver. Até porque eu achei que eu ia pegar a rotina, saber como funcionava o serviço, entendeu? E aí, assim... Hoje eu acho que um dos melhores caminhos é realmente buscar uma mentoria, buscar uma residência, uma pós-graduação eu já fazia na época, mas um aprimoramento, óbvio, né? Mas aquela oportunidade me surgiu e eu tive pessoas que me ajudaram, né? Eu não posso dizer que isso também não existiu, né? E aquilo foi importante pra mim naquele começo. O perfil de paciente daquele hospital era bem menor, né? E assim, tive pessoas que acreditaram em mim, que mesmo pediram a minha cabeça, assim, falaram, não, eu vou lhe dar esse voto de confiança, já me disseram que você é muito estudiosa, acredito em você, e aí eu chorando lá e falei, vai dar certo, Jesus, eu só quero 6 meses. E aí passou 6 meses, passou 1 ano, e aí hoje, graças a Deus, eu tô aqui, sou concursada, sou empresária, a gente partilha essa jornada, a gente forma novos profissionais, a gente orienta, a gente fala sobre isso, né, amiga? A mentoria tá aí a todo vapor na turma hoje que a gente compartilha, um projeto que nasceu do coração da Natália e que eu admiro demais, justamente porque eu fui aquela profissional que caiu de paraquedas, que queria ter sido direcionada e de repente... Não tem, né, nenhum curso aqui no Brasil que direcione não só a parte técnica, né? A parte também de relacionamento, de soft skills, né? A parte de posicionamento. Porque hoje, né, não é só isso.
para você ser um profissional de excelência, ser uma referência, né? Não é só você ser bom tecnicamente ali. Fiz todos os cursos que estão disponíveis ali no Brasil e já tô pronto para ser referência. Exatamente. Não é isso. E aí é importante a gente pontuar para quem, né, tá nesses cargos mais acima, esses gestores, né? Facilitem a vida profissional desse início desses profissionais, porque realmente é uma fase muito desafiadora, que inclusive existe, né, uma taxa muito alta de desistência ali já no primeiro ano. Né? É muito fácil a gente encontrar, a gente que tá ali lidando com profissionais o tempo inteiro, e aí pessoas que vêm do Brasil todo na Fisiolume, né, e no meu perfil do Instagram, conversar comigo dizendo que desistiu porque não conseguiu se adaptar, né? Ou não teve oportunidade mesmo, né? Exatamente. De entrar. E eu acho que tu falou uma coisa principal, assim, que é o papel dos gestores nisso, né? E quando a gente fala gestor, também não é só aquela gestão imediata da coordenação de fisioterapia do beira-leito. É daquele gestor em cima, hospitalar mesmo, ou até mesmo quem tá acima do gestor do hospital mesmo, para permitir que a gente tenha cursos de aprimoramento, ou então permitir que aqueles profissionais, eles tenham um determinado período de rotina, né, para pegar e se estabelecer, de ter treinamentos. O período que eu passei na gestão, porque hoje, como vocês já sabem, já conhecem, porque eu falo demais, hoje o meu propósito maior é com o ensino, então eu trilho mais esse caminho, a gente tem que fazer escolhas, mas quando eu estive na gestão, eu tive a oportunidade de treinar alguns profissionais, né, que estavam começando, queriam aquilo e passaram 1-2 meses comigo em treinamento. Então, por estar na gestão, eu ia lá e fazia esse treinamento, a gente marcava de acordo com a minha disponibilidade, quando a pessoa... E hoje estão lá na escala comigo, são meus colegas de trabalho e que experimentam, né, desse mesmo ar, né, e esse propósito. Eu vejo que encheu os olhos dele e inspiraram esses profissionais para que eles perpetuassem. É como se eu tivesse plantado a sementinha e hoje eles estão aí desabrochando, né, e daqui a pouco também estão dando fruto e também vão estar formando, né, porque vão ser preceptores, porque a gente trabalha em hospitais de referência que são hospitais escola também, né, amiga? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu tive uma experiência muito boa no início, né? E existe um compromisso meu com a vida, né? Um compromisso meu com a fisioterapia. Então, eu realmente tenho... quem me conhece sabe que eu ensino tudo que eu sei, gente. Se você parar pra ficar ali comigo um momentinho ali no plantão, o que eu puder fazer pra ajudar, porque eu sei, já passei por isso. Graças a Deus eu tive pessoas maravilhosas também no meu caminho, me auxiliando, me ajudando. E aí a gente precisa retribuir aquilo que foi bom pra nós, né? Então, assim, eu acho importante que a gente tenha essa consciência. E já entrando no segundo ponto, né? Isso, exatamente. Esse aqui vai mexer um pouquinho comigo. Ai, mulher, vai chorar. Já tô sentimental. Já tava pensando aqui nas palavras e de como eu vou falar isso, né? Mas eu queria ouvir que você vai construir grandes amigos e esses grandes amigos, eles vocês, né, na verdade, vão querer meio que mudar o mundo, né? Vão compartilhar ideais e vai ser difícil também, né? E eu acho que a gente se encontra nesse ponto, né? Eu e a Natália, por que é um tópico um pouco sentimental? Porque... Na verdade, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, isso é um direcionamento que eu e a Nath damos na mentoria, e é uma coisa que eu aprendi com um grande gestor, né, que estava me gerenciando e eu estava gerenciando outras pessoas, que é o Vasco. Vasco, eu gosto muito de você, viu? Apesar de, né, ter saído da coordenação, admiro muito o trabalho que o Vasco, né, faz, quanto fisioterapeuta e gestor dentro do que é a fisioterapia no Ceará hoje, né? Ele luta muito pela categoria, eu admiro muito isso. E o Vasco fala assim: eu não vim aqui pra fazer amizade. Mas o que ele quer dizer aí com isso, né, é que quando você vai para o trabalho, para o ambiente de trabalho, você vai
para exercer a sua função, né? Não existe amigos ali. Isso, mas realmente. que acaba que no processo de trabalho, você, como consequência, às vezes acaba fazendo grandes amizades, né? Mas são poucas. Mas são poucas, exatamente. É importante a gente pontuar que são poucas, Isso, tá? exatamente. E o que é que isso quer dizer? Apesar da gente dizer que eu queria ouvir que você vai ter grandes amigos, sim, né? Mas que, apesar disso, são poucos esses amigos e muitas vezes esses amigos são pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você, né? E aí, o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes, apesar de fulaninha ser sua amiga, acima de tudo, você tá ali para o bem comum dos pacientes, né? Então, você precisa fazer aquilo que é importante para o bem do paciente, né? Independente de amizade ou não. Independente de amizade ou não. Perfeito. E isso precisa estar muito bem equilibrado, né? Os pratos precisam estar muito bem equilibrados. Mas em contrapartida, quando você encontra esses matches, essas grandes amizades que compartilham dos mesmos ideais que você, a jornada fica menos difícil, né, amiga? Fica mais leve. Fica mais leve. Então, hoje eu tenho sim grandes amigos, mas a maturidade é muito importante. É algo que você adquire com o tempo. Vocês entender isso, é importante você entender o que é essa maturidade, essa amizade madura, porque você vai entender isso que eu falei anteriormente sobre você não ir para o trabalho para fazer amizades, e apesar disso, você construir grandes amizades que compartilham do mesmo propósito, e aquilo fazer com que o ambiente de trabalho ele seja mais saudável e também que você busque melhorias para o paciente, né? Então, por exemplo, hoje a Fisiolume, esse propósito, ele nasce de uma paixão compartilhada, de ideais compartilhados e de uma amizade também. Quando a Jéssica, que vocês ouviram, né, no episódio anterior, veio aqui, foi uma grande amizade que eu conquistei, mas também que compartilha de propósitos equiparados. Então, quando eu digo isso, né, que eu queria ter ouvido isso no começo, é nesse sentido de que você não vai para construir amizades, mas pode ter certeza que 1 ou 2 ou 3 que compartilham dos mesmos ideais vão ser pessoas assim que vão estar para sempre na sua jornada e que juntos vocês vão conseguir construir grandes coisas a partir do momento que vocês, né, realmente dão as mãos e fazem com que aquela jornada seja algo mais, digamos, menos difícil de trilhar, né? Então, eu tenho a graça de ter várias pessoas, assim, no meu trabalho, é claro, tendo muito essa palavra como direcionamento, que é a maturidade, né, amiga? Eu acho que isso vem com a idade, sim, mas eu acho que vem com as vivências de vida, né? Eu acho vivências de vida profissional e pessoal, né? Acho que a maturidade é um ponto-chave que a gente precisa também se desenvolver aí com o tempo, né? É algo que... Porque na mesma face que você pode encontrar verdadeiros amigos, você pode não encontrar nenhum amigo, né? Exatamente porque, a depender do ambiente de trabalho, as pessoas, elas estão ali muito de forma competitiva com você, né? Então, você precisa ir com essa mentalidade. Eu estou indo para o ambiente de trabalho, né? Eu quero, né, realmente me destacar profissionalmente. Então, assim, o objetivo principal é eu crescer profissionalmente. Então, existe muita competitividade. E, às vezes, né, você acha que tem amigos, e é importante a gente falar isso, e, na realidade, eles estão ali por trás te criticando, né, te dedurando, vendo que você tá fazendo alguma coisa e já enfim, te dedurando pro chefe, que isso é muito comum, né? E aí você, poxa, essa pessoa ali, né, tipo, eu tinha consideração e ela fez isso. Então, a mentalidade que você precisa ir para o ambiente de trabalho é esse. Você realmente não está ali para fazer amigos. Eu super concordo com essa frase. Aprendi muito com o Vasco. Você não está ali para fazer amigos. Assim, ninguém é seu amigo ali no ambiente de trabalho. Apesar de que pode, como a Agna falou, existir ali aqueles, né, aqueles matches, alguns poucos, outro, né? Mas são poucos. Então, a grande maioria não vai ser seu amigo. Pode ter certeza. É uma realidade dura, mas que é verdade, ali, né? Você tentando construir, às vezes, algo, se destacar, não no sentido de querer se amostrar, mas de querer... fazer ali uma melhora naquele serviço, é a pessoa ali por trás te criticando porque tu tá criando uma ficha ou porque tu tá fazendo alguma coisa que vai dar mais trabalho pra ela. Então, realmente tem que ter muita maturidade ali no início para que você consiga lidar com essas
situações que são muito comuns no ambiente de trabalho. Que são difíceis, né? Às vezes as relações interpessoais, às vezes não. Muitas das vezes as relações interpessoais são o que mais desgasta, né, amiga? A gente sabe disso. Por isso que precisa ter muita saúde mental. Hoje eu recomendo muito isso, assim. Quem puder, vá no clínico geral da mente, que é o psicólogo, entendeu? Então, assim, eu acho que eu adquiri... Hoje eu me considero uma pessoa muito madura profissionalmente falando. É claro que as minhas nuances pessoais ainda estão muito em trabalho, mas eu devo isso muito ao meu tempo de terapia, né? Então, eu acho que às vezes falta isso nas pessoas, a maturidade, né? De entender algumas coisas que são inerentes ao ambiente de trabalho, não é mesmo? E aí as relações interpessoais, elas precisam existir, elas existem, são importantes dentro do serviço, mas acima de tudo, claro, está o bem do paciente, né? E aí o trabalho de ser gestor, e é esse o grande desafio, e que eu sempre falava, é um equilíbrio entre promover o bem-estar do paciente e da equipe. E às vezes, o que você acha que é melhor para você quanto equipe não é o melhor para o paciente. Isso. E às vezes uma decisão que o gestor vai tomar, você vai achar que tá lhe prejudicando. Mas é o que é o melhor, entendeu? Ele tá ali como aquela figura capacitada, que sabe o que, numa visão mais ampla, porque muitas vezes a gente tem isso, né, amiga? O egocentrismo de olhar só para o meu umbigo, mas de forma mais então ampla. Reclamar do fulano. Mas o fulano, no plantão dele, ele não foi. Isso, ou o exatamente. Fulano atendeu menos paciente do que eu. E eu vou... A gente vai terminar esse tópico com a fala que eu sempre falei no meu período de gestão e que eu também falava muito pro Vasco, que era ser gestor é muito difícil. Por isso que eu entendia muitas das coisas que assim, ele sofria com isso, né? Que ser gestor é muito difícil. E às vezes é um caminho solitário, né? A gente sabe disso também. Justamente por causa disso, porque você tem que ponderar, né? O equilíbrio entre bem do paciente, bem da equipe, e tomar uma decisão que seja o ponto de equilíbrio para aquelas duas coisas, né? E aí imagina só, isso tá na mão de uma pessoa. Por isso que você tem gestões, você tem pessoas acima para conversar, tem capacitações para isso, tem, enfim, formações, porque é um caminho, né, assim, profissional, uma trilha profissional da gestão, essa trilha profissional muito complexa, né? Requer muita capacidade mesmo. E vamos para o tópico 3, né? Porque as gatas aqui falam demais. A gente fala, né? O previsto era 2 minutos para cada fala e a gente... Vamos lá, eu queria ter ouvido que... Nós não sabemos de tudo no começo e tá tudo bem, né? Ninguém nasce pronto. Isso, gente, isso gera muita ansiedade nos profissionais, fisioterapeutas, profissionais da saúde em geral, mas com a gente especificadamente, porque no início a gente tá muito inseguro, né? A gente não tem tanta prática, tanta manualidade, a gente não passou por tantas experiências profissionais. Então, acaba gerando muito essa insegurança, né, Ágita? Exatamente. E aí você realmente tem que ter esse equilíbrio e responsabilidade para entender que tá tudo bem você não saber de tudo. Vamos, né, começar a capacitar, vamos realmente nos permitir aprender, sermos humildes, porque no início realmente não é fácil. Exatamente. Né? E eu acho que isso é um ponto-chave, né? Porque, assim, por mais que você seja extremamente capacitado, tenha várias formações, sempre vai ter uma primeira vez para tudo. Isso. Então, por exemplo, eu já estava há muito tempo na área, né? E de repente eu tive que lidar com um paciente que eu nunca tinha visto. Uma síndrome super rara, entendeu? E aí, como é que a gente vai conduzir esse paciente? Eu nunca vi. Mesmo tendo quase 10 anos de profissão. Vou sentar, vou estudar. O que é que tem de relato? Vamos aqui... E às vezes, muitas das vezes, individualizar o paciente também é um processo, um começo, né? Então, entender que lá no começo, se você não sabe de tudo, no decorrer do tempo, você ainda não vai saber de tudo. Então, é uma eterna construção. Até o último suspiro de vida, meu povo, a gente ainda tá aprendendo. Né? E a gente precisa normalizar isso, né? É claro que, volto a dizer, a gente precisa de um conhecimento prévio, uma base
forte, né? Um alicerce forte. Para que seja mais fácil, né? E para que a gente consiga construir algo sólido, forte também. A partir do momento que você tem uma base, né? Agora eu vou da pastora, igualzinho a pastora aqui, sem tom pejorativo. Mas vai dizer assim, né? Mulher, melhor advogada. Né? Não, mas amiga, eu ia citar a palavra de Deus. Eu ia dizer sobre o solo, né? A gente precisa ter um solo, na verdade não um solo, né? Um alicerce forte para que a nossa construção ela também seja forte e realmente, né? Cresça, se desenvolva, enfim, né? Dê frutos, né? Eu já tô misturando a arquitetura com agricultura, né, amiga? Próximo tópico. Eu queria ter ouvido o quê? No começo, você vai ser mal remunerado. Porque sério, gente, eu preciso falar sobre isso. Porque muita gente sai da faculdade achando que vai ganhar o quê? 15k, né, amiga? Mulher, a gente tá rindo disso, gente. Mas assim, por que eu tô rindo? A gente tá rindo, fazendo essa brincadeira e tudo, mas é verdade. Muita gente sai da faculdade achando que você vai conseguir ali um emprego dos sonhos, já vai começar ganhando ali seus 4 mil reais. E ouso dizer que hoje a situação tá até melhor, viu? Porque na nossa época... Sessão de fisioterapia, 25 reais. Não, até hoje, viu? Até hoje tem acontece gente que cobra, isso. gente. Ó, minha primeira oportunidade, eu gosto muito de falar isso, foi numa clínica de fisioterapia convencional, né? Traumatortopedia, tudo que tu imaginar, joelho, ombro, dorso, né? Coluna, e tudo que tu imaginar. E aí, eu tava até comentando, né, ontem, conversando, preparando aqui o episódio, vendo, meu Deus, o que é que eu vou falar, né, pra poder trazer... E aí, o que acontece? Nessa primeira, eu tive essa oportunidade, né? Fui indicada pra ficar numa fase lá, alguns meses trabalhando, porque o fisioterapeuta da clínica, ele ia se candidatar a vereador, e aí era exatamente assim, os meses que ele tava na candidatura, enfim, com os eventos, e aí eu fui. Recém-formada, tinha acabado de me informar. E aí eu comecei a fazer, assim, aí a clínica queria que eu atendesse 10 pacientes por hora. Tipo, aí, gente, assim... Super viável. É muito... E eu não conseguia fazer isso, não conseguia. Tinha fome de bia lá? Tinha. E aí era botão ali no choquinho, depois volta, bota na luz, depois volta, bota o gelo. Ai, meu Deus, eu esqueci o gelo da Dona Maria. Lá vai, eu volto. Queimou a Dona Maria, socorro, meu Deus. Era tipo essas coisas. Ai, e aí, o que acontece? Eu não conseguia fazer a produção que a clínica precisava. Pra tu ter uma noção só do que, como você, né? Às vezes você pensa uma coisa, quando você chega na prática é outra completamente diferente. E aí, meu Deus do céu, aí ele me chamou, né? O dono da clínica. Olha, você tá com a produção muito baixa, a gente não tá, né, conseguindo... eu preciso de rotatividade dos pacientes. Aí eu não sei trabalhar assim. Gente, sério, porque assim, eu tive uma formação muito boa, né? A Unicristos, eu vou pra onde eu vou, eu falo. E assim, a Unicristos forma profissionais que realmente atendem. A gente faz aquela avaliação demorada, entende? A gente vinha logo ali da clínica escola, que era a gente percebe o perfil um paciente por hora. Um atendimento por hora. Aí você imagina o tanto de coisa que não dava pra fazer nesse atendimento. Então, realmente, eu vim dessa prática e fui jogada no mercado de trabalho. E aí eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro salário, R$1.000. Gente, eu fiquei tão feliz. Porque na minha cabeça, assim que a gente forma, meu Deus, e agora? Terminei a faculdade, eu nem sou mais estudante, né? Não tenho mais o que fazer, eu vou pra onde? Então, pra mim, assim, foi muito gratificante. Mas para algumas colegas, e aí a gente compartilhando, o pessoal, só R$1.000, Natália? Tu ficou feliz desse jeito? Mulher, só não ter se demitido no primeiro mês. E ainda foi chamada pra conversa, né? Foi chamada pra conversa. Não, aí a gente conversando, né? Eu tinha, assim, eu sempre amei atender idoso, né? Aí as idosas sabiam, elas descobriam o meu horário. E aí no começo eu tava atendendo de manhã, depois eu fui pra tarde. Menina, quando elas souberam, né? Assim, gostavam de mim, que eu fui pra tarde, aí eu tava até conversando. Disse, eu começava a atender 1 hora. Tinha idosa que chegava 11 horas pra esperar na fila pra poder ser atendida por mim, tu acredita? Aí eu chegava e digo, Dona Maria, a senhora tá aqui desde que horas? Desde 11 horas. E a senhora almoçou que horas? 10 horas da manhã. Tô dando agonia. Meu Deus do céu, não faça isso não. Ela, porque eu queria ser atendida por você. Então, assim, a gente
entende que há um processo, né, ali, mas que é super gratificante no final, é maravilhoso. Então, eu queria compartilhar, só porque, assim, o meu primeiro salário foi R$1.000. Eu lembro como se fosse R$1.000 fechado. Eu disse, meu Deus, como foi que eu consegui colocar R$1.000? Tipo, R$1.000, 1000, meu Deus do céu. A minha primeira paciente era uma que eu atendia lá no Maranguape, inclusive já partiu, era uma criança crônica complexa. E menino também, a primeira vez que caiu o dinheiro na minha conta, eu era tão feliz, tão feliz. Claro que não chegou a ser R$1.000, né, amiga? Era bem menos. Mas assim, comecei com os particulares, não cheguei a trabalhar em clínica, porque eu também não ia conseguir, amiga. Não ia conseguir. Mas eu acho que é sobre isso, né, gente? Assim, de que o começo você não vai ganhar bem mesmo. Você não vai. Geralmente não, né? É claro que hoje eu acho que a gente consegue ter mais estratégias, né, amiga? E não, exatamente. Quando eu entrei no hospital e ganhei o primeiro salário de hospital... Tu é doida, meu Deus, dando 12 plantões. Claro que eu ganhei uma bolada, minha querida. Fui no shopping, comprei tudo. Primeira coisa que eu comprei, um iPhone. Oh, meu Deus. Meu primeiro iPhone. Mas são conquistas muito valiosas, né? Acho que com certeza. Isso representa, assim, fruto do seu trabalho, do seu esforço, do que você conquistou, né? Da sua história. E aí, eu acho que é importante a gente valorizar isso, né? Claro. E aí, nos outros episódios, a gente falou um pouco sobre isso, sobre precificação, como é importante. Hoje a gente tá num movimento, né? De valorizar a profissão. Mas, apesar disso, né? Acho que fica, assim, as lembranças e muito mais que isso, o apreço, né? Em relação a essas memórias. E a gente não fala isso como crítica, pelo amor de Deus. Exatamente. Gente, eu não tô criticando, porque às vezes é a oportunidade que tem, como foi a minha. Isso, exatamente. O que a gente sempre busca, e a gente tá aqui em constante, né, comunicação com vocês, é que as oportunidades, elas vão aparecendo, e aí o importa é se você permanecer naquela oportunidade. Ah, Natália, mas eu comecei a atender no domiciliar, eu ganhava R$20 por atendimento. Tá, ali foi uma ponte pra tu começar, tudo bem, né? Eu já sou meio assim em relação a esses preços de atendimento domiciliar, né? Que infelizmente não valoriza. Enquanto a gente tá aceitando ali o tempo todo, eles não vão valorizar. Exatamente. Mas também existe a questão que são muitos profissionais e eles mercado, precisam né? começar por algum Exato. momento. Então, assim, não existe uma crítica tão direcionada, porque Tão eu sei que muitas né? vezes é uma Porque oportunidade. É a primeira oportunidade, exato. E aí, o que a gente sempre fala é o seguinte, tudo bem, você começou, tá ali, mas você permanecer ali, né? Esse é o ponto. Naquele todo mês, e assim, não buscar evolução, não buscar tá se atualizando, tá buscando outras oportunidades. Então, e assim, gente, se você ficar parado, sentado na sua casa, só indo e voltando do trabalho, ir lá e vivendo sua vida e gastando, você não vai sair do lugar, né? Você precisa entender que você precisa ir atrás, se mexer. Você precisa ser visto, estar em congresso, né? Tá fazendo network. Precisa eu estar quero em fazer movimento, isso, eu vou fazer um curso, essa. conhecer a professora. Hoje, né, as meninas da mentoria, elas têm a oportunidade de trabalhar comigo. Então, elas já começam com um salário de R$5.000, gente. Assim, que pra quem tá começando... Eu tô quase pedindo emprego pra Natália. Então, assim, pra quem tá começando agora, poxa, tu é recém-formado, tu já começa numa empresa que já tem uma estrutura e já começa ganhando R$5.000. Eu queria muito ter tido essa oportunidade. Uma pessoa te direcionando, dizendo o que tu tem que fazer, como tu atende, como tu vai fazer aquilo. Então, assim, realmente... E aí, essa oportunidade eu dou pra quem faz a mentoria, porque eu já direcionei ali as meninas. Já aí, sabe como é, né? Isso, aí a gente Exato. faz uma seleção interna e quem tem o perfil ali, o encaixe ali perfeito pra trabalhar comigo, acaba entrando na equipe. E aí, então, pra vocês verem que tudo surge de um network, de uma oportunidade, de você conhecer aquela pessoa, de você estar buscando ali a melhora profissional, né? Exatamente. E isso vai, com certeza, fazendo você ser mais bem-sucedida a cada ano e melhorando na profissão. E crescendo, exatamente. Eu acho que é isso, né? Não parar, estar sempre em movimento. E aí, a gente vai pra nossa penúltima, né? Eu queria ter ouvido que a minha rotina não precisava ser perfeita pra mim ser uma boa profissional.
O que é que você acha, amiga, dessa? Eu acho que tem muita gente que já vai com muita ansiedade. Eu preciso ali trabalhar, fazer tudo direitinho e voltar. Não posso descansar. Você vai ficar cansado, meu povo. Você vai ficar cansado. Você vai precisar de um dia, meu filho, pra descansar. E eu acho que isso fala muito assim sobre ti, amiga, né? Fala. Que é a Nath, pegar a fala dela, né? Falar por ela. Acho que a Nath hoje, na verdade, nós duas, né, amiga? Acho que a gente veio de isso de estar em movimento, né? A gente está em movimento o tempo todo, a gente fala sobre as pessoas estarem em movimento, mas a nossa virada, né? O momento que a gente se encontra hoje é sim continuar em movimento, mas também buscar equilibrar os pratos, né, amiga? Acho que hoje a gente busca ter uma vida mais equilibrada, essa é a palavra, né? Ter uma rotina de exercício que eu tô precisando retornar. A Natália tá melhor do que eu, tá? A Natália tá melhor do que eu. Ela tá dando check aí várias vezes na semana na academia. Eu volto e depois abandono, né? Tô desse jeito. Mas não é nem sobre isso. É dizer que a gente tá numa constante busca também por equilíbrio. Vai ter semana que você vai conseguir, vai ter semana que você não vai conseguir. A vida é isso, gente. É uma eterna busca por equilíbrio, né? Então, às vezes a gente também se cobra pra ter essa rotina perfeita de vou conseguir trabalhar, vou ter o meu dinheiro, vou pra academia, vou me alimentar direito. Gente, é difícil, é muita coisa pra dar conta, né? Então, assim, tem que sempre, acredito que sim, buscar equilíbrio. E às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Então, o Daniel... a prioridade, né? A prioridade. Daniel fala muito sobre isso, meu digníssimo noivo, né? Já podemos casar, inclusive. Essa indireta é pra você, meu bem. E depois eu vou lhe mandar a minutagem, tá? Em casa. Mas ele fala muito sobre isso, né? Porque a gente teve um movimento mais intenso de trabalho, porque a gente queria conquistar algumas coisas. E aí meio que algumas coisas ficaram menos priorizadas, né? Como realmente o estilo de vida, né? Principalmente a questão de academia. E acaba que isso acaba acontecendo, porque é muito difícil você conseguir dar conta de tudo, né? E aí você vai se martirizar por isso, porque a gente engordou, meu povo. A gente engordou, claro, né? E aí, óbvio que a gente conquistou o que a gente queria conquistar. E aí a gente tá nesse processo de buscar o equilíbrio novamente, né? Que é ter uma rotina de exercício, uma alimentação melhor. E aí é sobre isso, porque a gente acaba se cobrando muito nesse processo, né? Tanto para o lado profissional, mas também pro lado, eu acho que pessoal mesmo. Eu acho que a rotina do fisioterapeuta, agora a gente vai falar do fisioterapeuta, na realidade, plantonista, né? Eu acho que qualquer profissional da saúde que trabalha com plantão. É muito complicada, né? Porque a gente tem privação de sono. Então, quando você tem privação de sono, você quebra o teu ciclo ali circadiano, né, Ágina? Então, Exatamente. tu quebra aquele ciclo ali de produção de hormônios e tudo mais. E aí, tudo desequilibra. Então, você tem que ter realmente muita organização e prioridade para que você consiga ter uma rotina equilibrada. Que às vezes não é tão fácil, né? Mas eu sempre falo que é questão de prioridade. Nós somos profissionais da saúde, nós temos que priorizar a saúde, né? Exatamente. E aí, assim, casa de ferreiro e espeta de pau, né? Isso acontece muito, desculpa. Vocês acabaram de ver o meu exemplo. Isso acontece muito, mas não deveria. Eu acho que ter uma rotina equilibrada, pensar um pouco em você, né, no seu bem-estar. Não tem uma vez, né? Agora eu vou puxar agora pra mim. Não tem uma vez que eu não vá pra academia com muita preguiça. Tipo, não quero ir. Meu marido sabe, tá ali, ele sabe o que eu tô falando. Que eu não saio da academia muito feliz, com bem-estar. Pode ser difícil ir. Isso, mas depois que você... Mas depois que você vai... Então, você entendendo que isso vai te ajudar, vai te gerar um bem-estar, vai deixando tudo mais leve. E eu acho que também esse ponto é muito sobre isso, né? De tipo assim, também, nossa, trabalho. Porque assim, eu sou uma pessoa que tem tendência a ser workaholic, né? Viciada em trabalho. Natália também, mas eu que diagnostiquei. Perdão aí todas as terapeutas que fazem esse diagnóstico. Mas a gente tem essa tendência, né, amiga? Acho que as pessoas que são muito apaixonadas pelo que elas fazem, elas acabam tendo essa tendência de ser um pouco
pouco viciada mesmo no que elas... no que é liberado quando elas estão fazendo aquilo que elas gostam, né? E aí isso acaba muitas vezes fazendo você esquecer mesmo de você, né? E eu acho que esse é o grande ponto, né? De que, poxa vida, dá uma freada, uma segurada, né? E aí tenta realmente manter ali uma vida mais próxima do equilibrado, encaixar na rotina de alguma forma. E se errar, tudo bem, amanhã é um novo dia, né? Acho que o principal é isso. E aí o nosso próximo tópico eu queria ter ouvido que... Não se compare a ninguém. Exatamente. Gente, cada pessoa tem o seu tempo. Isso. Né? E a sua história, o seu caminho. Gente, isso é uma coisa muito frequente, porque a gente, às vezes, se pega muito na história do outro. Mas o fulano conseguiu chegar ali. O fulano conquistou aquilo ali primeiro. O fulano tá ganhando mais do que eu, né? Porque existe a comparação disso também. Então, assim, é importante que vocês tenham a consciência que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas oportunidades, que nós não somos iguais, e assim o tempo também. E pode ser também, né, que aí é importante a gente falar sobre isso, que talvez mesmo a fisioterapia nem seja pra você. Né? Eu acho que isso é algo difícil de ouvir. É importante a gente falar isso, mas né? é importante falar. Eu tô aqui tentando, tô buscando, tô fazendo tudo que a Natália e a Aja disseram ali no podcast, mas eu tô entendendo que não é pra mim. E tá tudo bem, você pode mudar de carreira aos 30, aos 40, aos 50 anos, aos 18. Não, me formei aqui, mas isso aqui não dá pra mim. Porque tá tudo bem, cada um tem seu tempo e você não tá atrasado, ou eu quero muito conquistar ali, quero chegar ali. Então, é importante que a gente fale sobre isso aqui, né? Deixe, né, essa fala aqui pra vocês, porque tá tudo bem. Eu, particularmente, eu amo a área de... Já falei que se eu não fosse fisioterapeuta, eu era do marketing, né? Eu trabalhava com isso. Porque eu amo essas coisas de mídias sociais, de criar conteúdo, né? No entanto, que as nossas redes sociais, a gente que gerencia. Porque a gente gosta disso, né? Então, hoje a gente tá tentando um pouco de ajuda, mas ainda assim, olha, faz desse jeito. Ou então, acho que eu seria jogadora de beach tênis profissional, pode ser, talvez. né, porque eu amo, gente, esporte. Eu acho que eu ia ser blogueira de leitura. É top, eu acho comentar. top. Vou mandar esse minuto para minhas amigas do clube de leitura. É uma estratégia também minha em relação à rotina, né? Não, a gente tem que ter os nossos hobbies, né? Coisas que a gente faz que nos dão prazer. E tá tudo bem, assim, se você... eu tô ali naquele tempo, vou dar um tempinho ali da fisioterapia, vou me dedicar a outra coisa, depois voltar. Então, assim, tem um direcionamento. Sigam a Fisiolume. Lá a gente tem cursos que vão te direcionar, te ajudar. Tem episódios como esse que podem, inclusive, tirar você ali daquela caixinha. Você tá com um pensamento totalmente, né, fechado. E aí encontrar pessoas que falam sobre isso de forma aberta, de forma tranquila, que trazem nossa experiência, mas que também trazem, né, vivências e lições de vida, né? Exatamente. Pois então é isso, né, amiga? Acho que a Nath já deu as últimas palavras aí sobre nos seguir nas redes sociais, ver o podcast, né, amiga? Por favor, no Spotify, no YouTube também, as nossas redes sociais, principalmente a da Fisiolume. A gente tem produzido muita coisa e se cansado muito também no processo. E aí, próximo ano tem muitos projetos, né, amiga, pela frente. 2026 tá com tudo. Tá com tudo. A Virginia não coloca assim, 2026 é nosso, né? Nosso. 2026 não é dela, não. É nosso. É isso. Nos sigam nas redes sociais. Exatamente. E não esqueçam, 5 estrelas no nosso podcast pra poder fazer um ranqueamento e a gente chega lá em cima, né? Amiga. Podcast Educação, luz, direcionamento, Fisiolume, Natália, Ágina, meu Deus. Exatamente, perfeito. Porque foguete só sobe, amiga. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.